Vamos lá, iniciando aqui então o nosso estudo de hoje. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo 10, Palavra e Responsabilidade. Nós vamos aí para os itens Linguagem Animal e Intervenções Espirituais. Nós temos visto principalmente o aspecto mais técnico da evolução de todos os princípios inteligentes e também a evolução do nosso organismo aqui no nosso mundo material, desde os princípios, desde os seres unicelulares, até chegarmos aqui nos corpos mais complexos, nos organismos mais complexos, como nós, seres humanos, utilizamos como ferramenta de evolução aqui para todos nós. E agora a gente começa a entrar também, depois de termos estudado o sistema nervoso, o cérebro, a evolução dessa estrutura que é fundamental para o nosso desenvolvimento aqui no mundo físico. Nós vamos entrar agora numa parte um pouco também técnica, naturalmente. André Luiz sempre nos oferece essa base de entendimento. Nós vamos entrar também agora numa parte mais moral, porque quando se fala em palavra e responsabilidade, nós já começamos a ver, primeiro, de que forma que a linguagem surgiu para todos nós. O que foi necessário ser feito no plano espiritual e aqui também no mundo material, em termos de evolução, de desenvolvimento, de impulsos, para que nós começássemos então a transmitir as nossas ideias, a exteriorizar as nossas ideias através da fala. E aí então também, junto com essa possibilidade, veio também a responsabilidade, o efeito da exteriorização das nossas ideias. Por isso então a gente começa agora a fazer uma análise um pouco mais voltada para o desenvolvimento do espírito, porque agora não apenas um organismo, mas agora é um ser pensante e que pode expressar suas ideias e também influenciar e ser influenciado por aqueles que estão próximos, ou aqueles com quem ele tem ali uma convivência, seja uma convivência próxima ou distante. Isso porque a gente lembra que se no início da evolução da humanidade nós tínhamos ali os homens concentrados em pequenas comunidades, que era onde eles viviam, e aí depois, com o passar do tempo, eles começavam então a interagir com outros semelhantes. Hoje nós temos a tecnologia que nos conecta globalmente, e aqui então, se nós acordamos hoje com toda tranquilidade, nós podemos ser influenciados por uma situação que aconteceu do outro lado do mundo, que provoque em nós ali emoções, emoções positivas ou negativas. Muitas vezes, como nós vimos, assim, tragédias que acontecem em outras partes do mundo, e isso vem através da palavra falada, da palavra escrita, da imagem que é transmitida para todos nós. Então, o tempo vai passando, os homens vão se tornando mais inteligentes, facilitando cada vez mais a comunicação, e naturalmente também trazendo ali uma responsabilidade muito maior, e fazendo com que o homem também sofra as consequências das suas palavras. E quando nós falamos sofrer as consequências, é uma expressão que dá uma ideia negativa, mas na verdade o homem também colhe os benefícios de uma palavra bem emitida. E é bem interessante a gente perceber a evolução da linguagem. Nós temos hoje estudiosos que fazem uma análise, principalmente da evolução do homem, ou mesmo das espécies hominídeas, antes do homem se estabelecer na condição que nós estamos hoje, na espécie chamada de Homo sapiens, colocado duas vezes, porque é exatamente a espécie humana que nós temos hoje, mas ao se analisar as espécies que viviam na condição pré-humanidade, nós víamos ali também o desenvolvimento gradual dessa capacidade linguística. Então, esses especialistas, estudando, por exemplo, uma especialidade bem interessante
chamada paleoantropologia, ou seja, estudar a antropologia, a história do homem, né, a cultura, o desenvolvimento, mas numa fase mais antiga. Nós vemos então filmes, documentários sendo produzidos. E um deles, né, que eu já comentei com vocês em outra oportunidade, chama A Guerra do Fogo, que é uma história, um filme francês que não tem fala, né, ele é todo apenas mostrado, é um filme muito bom, muito bem produzido, que conta a história dos homens em torno da busca pelo fogo, né, com o fogo como proteção, para aquecimento, para preparo de alimentação, para sua defesa, né? Então, nessa Guerra do Fogo, eles vão então percorrendo ali lugares para levar uma pequena chama de um ponto para outro. Mas o detalhe é que nessa trajetória eles vão encontrando com outras pessoas, eles vão interagindo, mostrando a evolução do comportamento. É uma coisa, um filme muito, um filme na verdade muito bacana, né? E isso dá para a gente ter uma ideia. Quando nós estudamos, por exemplo, todos esses capítulos que André Luiz vai apresentando para nós vemos assim os diversos aspectos da evolução, né, do ser vivo aqui no mundo, desde a sua nutrição, do seu metabolismo, da sua estrutura corpórea, do seu sistema nervoso, das suas percepções e dos seus sentidos. E agora nós entramos na parte de comunicação, então vemos assim os diversos aspectos da evolução. Então, nós podemos assistir a esse filme antes de estudar essa obra, que nós estamos vendo agora, e depois ver esse documentário de novo, assistir a esse filme, depois de ter assistido, com essas informações todas agora organizadas, né, e já bem estruturadas na nossa mente. Então, a gente dá muito mais valor para isso. Assim como aconteceu quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, aquele capítulo dos 3 reinos, em que nós ali passamos vários encontros, né, vários estudos falando sobre a evolução do princípio inteligente, né. Nós falamos de um modo muito mais simplificado, porque não tínhamos essa base que André Luiz hoje apresenta para nós, mas através de pesquisas, né, de fontes de informações que nós fomos ali colhendo, eu comentava bastante com vocês sobre documentários que nós assistimos, sobre a vida animal, sobre a vida no nosso planeta. Então víamos ali desde insetos até ali os menores animais, né, entre roedores, anfíbios, entre répteis, e até os animais de maior porte que viviam ali, né, em bandos espalhados por várias regiões do planeta e analisando o seu comportamento. Falava ali, por exemplo, sobre a sexualidade, sobre a maternidade, sobre a proteção, a busca de alimento. Então, quando a gente começa a assistir a esses documentários que mostram o comportamento dos seres vivos no planeta, depois de aprender com André Luiz, que traz para nós esse processo de evolução do princípio inteligente e do organismo que nós utilizamos, do corpo que nós utilizamos, nós assistimos por uma outra perspectiva, muito mais profunda, né? Não que nós sejamos especialistas, mas a linha de raciocínio que nós utilizamos não é apenas ali a admiração pela vida animal, mas nós somos capazes de perceber, desde os menores até os maiores, comportamentos que são específicos para cada grau de evolução, para cada espécie, né, o porquê de viverem naquele local, por que se comportarem daquela forma, por que tem animais que se expressam de uma forma muito mais inteligente do que outros, né? Então a gente vai percebendo a evolução do princípio inteligente em si. Nós olhamos assim de uma forma transcendental, ou seja, nós analisamos além da matéria, mas vemos o princípio evoluindo. E vemos ali também a própria responsabilidade dos trabalhadores do plano espiritual responsáveis por impulsionar a evolução desse princípio. Vemos a própria beleza na criação de Deus, utilizando mecanismos que nós não compreendemos, né, o tempo que levou para que tudo isso chegasse à condição que chegou hoje. Então, estudarmos e depois apreciarmos o mundo por essa perspectiva é aquilo que a doutrina espírita oferece para nós, não apenas a respeito dessa questão da evolução dos seres vivos, mas nós vemos também, né, até mesmo dentro da parte moral, quando nós estudamos sobre lei de destruição,
sobre a evolução moral dos seres. Aí nós olhamos as guerras, as calamidades, a vida em comunidade, a vida em sociedade. É algo assim maravilhoso de se aprender, né? Tem até um documentário muito interessante chamado Baraka, né? Se vocês não assistiram, anotem, né? Baraka com K, e depois procurem no Google, no YouTube, e assistam. É um documentário que só tem imagens e uma música. Exatamente, embaixador. Então tem música e imagens apenas, mas são imagens tão belas a respeito da forma como o ser humano se compreende, da forma como ele se comporta aqui no mundo, né? Que quando nós, depois de estudarmos esses temas dentro da doutrina, nós assistimos admirando muito mais, né? Vendo assim que de uma forma tão, eu diria, até um pouco inocente por parte dos produtores, que tiveram a intenção apenas de captar as imagens que acontecem no nosso mundo, mas sem fazer uma análise mais profunda, né, que hoje a doutrina espírita nos proporciona. Então, ao formarmos essa base de conhecimento, nós começamos a olhar tudo à nossa volta por uma perspectiva diferente. Né, Dudu colocou ali também o link, obrigado. Então, assistam, né, mas assistam com paciência, ele tem 1 hora e pouco de duração, e muitas vezes assim as pessoas assistem, né, e pensam assim, poxa, mas é muito parado, está me dando sono. Né? Isso porque não está vendo por esse ângulo, né? Porque quando eu pelo menos sou muito empolgado em estudar sobre isso, né? Essa parte de antropologia, essa parte de evolução, são temas que me fascinam, né? Então eu assisto esse documentário com os olhos arregalados, prestando atenção em cada detalhe, porque a gente consegue, depois de ter um pouquinho só dessa base, a gente consegue ler aquilo que está sendo mostrado e não apenas admirar as imagens, né, mas ler essas imagens, compreendendo exatamente o porquê que as coisas são como são. Né? Então vale a pena aí como lição de casa, e para uns pode ser ali um esforço, né, para outros vai ser apenas um entretenimento, mas vale a pena para ilustrar um pouco daquilo tudo que nós estamos estudando. Mas vamos lá então, capítulo número 10, palavra e responsabilidade. André Luiz traz para nós como primeiro tópico, linguagem animal. Então ele diz assim, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, isso que nós vimos no capítulo anterior, né, toda a parte do cérebro, a formação da estrutura cerebral, né, desde dos animais que trazem um sistema nervoso já organizado, mas de uma forma mais simples, até o mais complexo, né, as estruturas que são mais elaboradas ou menos elaboradas, permitindo funções para uns e limitando as funções para outros, né? Mas nós vimos assim que esse princípio foi evoluindo desde o início, essa estrutura cerebral, né? Então a gente vê assim que o homem até o 3º mês ele apresenta um cérebro com a mesma estrutura que um rato, por exemplo. A partir do 3º mês é quando ele começa a evoluir, começam a surgir ali, a se desenvolver, a partir, né, da sua programação genética, outras estruturas para que o ser humano seja, de fato, né, esse ser mais evoluído aqui entre os seres vivos do planeta, em termos de evolução espiritual e, naturalmente, usando os instrumentos mais desenvolvidos para que esse princípio inteligente, que somos nós, né, que esse princípio possa se manifestar. Então nós vemos assim que esse aperfeiçoamento dessas engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, conforme o princípio inteligente, a gente lembra que o corpo físico ele foi evoluindo a partir dos impulsos mentais de cada princípio inteligente dentro daquelas espécies. Então ele faz isso de uma forma inconsciente, é como se ele fosse condicionado a se compreender daquela forma, e essa forma de pensar influenciou o desenvolvimento do organismo que ele vai utilizar. Então muitas vezes aquilo que nós vemos como causa, por exemplo, o rato é um rato porque o código genético dele diz que ele tem que ser um rato.
Mas isso para nós acaba sendo causa, mas na verdade ela é o efeito, porque o princípio inteligente daquela espécie fez com que aquele organismo se desenvolvesse daquela forma, porque ele, como princípio inteligente, é assim. Então, em vez do corpo físico ser a causa, o código genético ser a causa do rato ser um rato, na verdade ele é o efeito, é porque o princípio inteligente induziu aquele organismo a ser daquela forma, assim como uma cobra, assim como um cão, um elefante, uma baleia. Então são esses princípios que começam a se desenvolver dessa forma no plano espiritual, e aqui no mundo físico, o corpo físico acaba expressando esse condicionamento que essas espécies possuem, assim como todos nós. Então aqui nós vimos que, conforme houve essa evolução, e chegando ali num determinado estágio evolutivo, no caso dos animais, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E aí, quando nós falamos desse caso, não falamos de homens conversando com homens, nós falamos de animais interagindo com animais, onde ele expressava ali, mesmo que nós lembramos, né, que quando falamos em sentimentos dos animais, esse é um tema bastante discutível, né, como já foi no passado, e hoje menos, felizmente, porque a compreensão começa a se tornar mais clara para nós, né? Então nós vimos que os sentimentos, a inteligência, as emoções, elas também existem nos animais. Elas expressam aquilo que eles sentem, né? Então, um animal assustado, um animal triste, um animal sofrendo, um animal alegre, um animal com coragem, um animal fugindo, né? Então, cada comportamento que ele tem, nós percebemos que não é apenas uma reação física. O animal não foge simplesmente porque ele está correndo. Na verdade, ele sentiu a ameaça, ele processou aquela informação, ele sentiu medo, sentiu a necessidade de fugir, aí então ele fugiu. Ele não foge simplesmente por fugir, como se pensava, né? Mas o animal simplesmente foge. Ele faz isso de um modo reflexo, de um modo intuitivo. Na verdade, não é apenas intuição. Até porque, né, nós já vimos também no Livro dos Espíritos, que lá dizem, os instrutores espirituais dizem, né, que a própria intuição é uma espécie de inteligência. Né? Na verdade, o instinto é uma espécie de inteligência. Bom dia, abraço. Então, sendo uma espécie de inteligência, nós vemos que ela começa lá no início, e junto com essa forma de se expressar através das emoções, e através dos sentimentos, e através de um comportamento mais racional, ele também sentiu a necessidade de se comunicar. Nesse caso, de fazer uma ameaça, de atrair um parceiro, de cuidar das suas crias, de proteger o seu território. E aí, então, exatamente aquilo que, mais uma vez, nós vemos nos documentários que falam sobre o mundo animal, temos ali diversos comportamentos que nós achamos que são o passarinho canta simplesmente por cantar, ou o cachorro late por latir. Mas aí a gente já consegue hoje olhar para essas espécies e perceber que emite aqueles sons com um objetivo. Ela tem a intenção de provocar um efeito naqueles que estão próximos. Ou seja, sentiu o princípio inteligente, como diz André Luiz, sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, seja lá qual for a natureza dessa comunicação. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, o passarinho canta para atrair ali o seu parceiro, ele avisa que aquele território pertence a ele emite um som para poder ali se proteger, como a gente comentou agora há pouco. Então, um cão, um filhote, por exemplo, um lobo no meio de um ambiente selvagem, né? O filhote de um lobo emite sons exatamente para chamar a atenção da mãe. Ou aquele leão, por exemplo, emite aquele rugido para avisar os outros que aquele território lhe pertence. Os macacos conversam entre si no bando para dizer ali uma série de comportamentos. Então, além do próprio comportamento físico, como nós vimos, né, que durante muito tempo, cada comportamento, né, cada expressão física leva uma mensagem,
Nós lembramos, né, acho que talvez o que se torna mais interessante para nós são os lêmures, né, quando eles ficam em pé. Parecem ali furões, né, mas eles ficam em pé observando, e de repente um comportamento que eles têm alerta todo o bando. Esse é um comportamento físico, mas enquanto físico nós percebemos que é ainda uma expressão, é uma forma de comunicação limitada. Mas aí então surge a linguagem, com todos os tipos de sons que eles emitem. É uma forma de comunicação com os semelhantes e com aqueles que estão próximos. Então ele diz assim, André Luiz também, de início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa. Antes de trazer aqui os exemplos que André Luiz apresenta, então o fonema, aí são diversos tipos de sons, não necessariamente articulados, como é o caso da fala, da voz que nós utilizamos hoje, ou mesmo da mímica. Essa mímica, então, são várias expressões. Quando nós vemos, por exemplo, né, para quem já assistiu a documentários ou filmes que mostram gorilas, eles então se comportam daquela forma, né, ou socando o chão, ou saltando e tudo mais. São gesticulações que expressam algum tipo de sentimento, algum tipo de ideia que ele está tendo naquele momento. Mesmo que seja uma ideia, mesmo que seja um sentimento numa condição primitiva. Mas ele procura se comunicar através dessas gesticulações. E cada espécie tem ali uma forma diferente. Uma cobra, por exemplo, ela começa ali a se encolher quando ela prepara o bote. Outros animais ali, no caso do cão, por exemplo, né, se ele está com o rabo abanando, mostra um tipo de emoção. Se ele está com o rabo encolhido, mostra outro tipo de emoção. As orelhas mostram de outra forma. Cada animal tem ali uma forma de se expressar. Então isso vem através da mímica, das gesticulações e das próprias expressões corporais. Mas o fonema começou a surgir também. O fonema vem dos sons, a parte da comunicação através dos sons. E aí André Luiz coloca, né, indispensáveis ao intercâmbio de impressões. Esse intercâmbio de impressões é o que nós fazemos hoje, né? Nós trocamos impressões das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Hoje é muito mais fácil, né? Nós temos expressões faciais, nós temos expressões corporais, nós temos a voz, temos os sons que nós emitimos. Isso é uma forma de comunicação que nós temos, né? E isso, claro, né, de uma forma muito mais, embora apresentemos, né, a origem de tudo isso seja muito primitiva. Então, quando nós vamos chorar, por exemplo, nós não pensamos na melhor forma de chorar. Aquela forma mais clara, aquela forma mais controlada, mais expressiva. Nós simplesmente botamos para fora. Assim como a risada, né? Você não tem aquela risada que você fica estudando qual é o melhor jeito de rir. Você solta a sua gargalhada na hora e pronto. Na agressividade é a mesma coisa. Você simplesmente explode as suas emoções. Porque isso para nós é algo primitivo ainda dentro de nós. Então esse intercâmbio de impressões vem desse início primitivo de todos nós, de todos os seres vivos. E nós vemos isso também entre os animais. Nós talvez tenhamos uma facilidade maior de elaborar essas expressões, elas se tornam mais claras, mais complexas. Os animais mostram isso de uma forma mais simples. Mas, de qualquer forma, seja para o intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, aí as espécies também se protegem, se defendem, emitindo ali os seus sons. E André Luiz traz como exemplo para nós o silvo de vários répteis, a cobra, por exemplo, ali, que faz os seus sons, o coachar dos batráquios, os batráquios, né, rãs, sapos, né, e tudo mais. Para quem, por exemplo, vive, né, no ambiente rural, próximo assim, a uma grande mata, onde tem ali um local muito úmido, é onde se encontra ali muitos sapos, muitas rãs. E à noite, né, é um barulho quase que ensurdecedor, dependendo do local onde você se encontra. E cada som ali, cada espécie de sapo ou de rã emite um som para atrair o seu parceiro, para trazer ali alguma ameaça, qualquer coisa assim. Estão ali fazendo um intercâmbio de impressões. As manifestações sonoras das aves,
E aí, diferente, por exemplo, do que acontece com os répteis ou do que acontece com os batráquios, né? Você tem ali os ornitólogos, aqueles especialistas em aves, que estudam o canto dos pássaros, diferente de outras espécies. Ninguém estuda, por exemplo, quais são os latidos dos cães. Você não tem um especialista em latido. Hoje você tem ali aqueles estudiosos, né, que procuram interpretar o significado desses latidos, o que os cães querem dizer com isso. Mas aí é a parte muito mais psicológica, mas alguém que estuda sons, são poucos os especialistas. Você tem aqueles que estudam, por exemplo, os sons dos golfinhos, os sons das baleias, os sons dos pássaros, né? Então, nessas manifestações sonoras das aves, cada uma cantando de um jeito diferente, motivo diferente. Quando você tem um sabiá cantando, ou quando você tem uma águia soltando o grito dela. O que significa tudo isso? O que esses animais querem com essas expressões sonoras, com essas manifestações sonoras? Ou ele coloca também, dentro desse mesmo comportamento, só que agora de um modo muito mais primitivo, o mimetismo de alguns insetos e vertebrados. Eu te lembro que o mimetismo, né, é aquela quando o animal se camufla na natureza. Então ele muda de cor, né? Então alguns ali já têm uma estrutura biológica que se mistura. Então ele tem uma cor, a cor, por exemplo, de alguns insetos se assemelham a algumas árvores, né? Outros insetos têm a aparência de outros mais ameaçadores. Borboletas, né, que nas suas asas têm dois grandes olhos, então quando elas abrem as asas dá a impressão de que é um outro animal que se encontra ali. E cada animal ali, né, dentro do seu meio ambiente tem um comportamento de defesa, de proteção. E nesse caso ele coloca o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Então ele se torna, essa mudança de cor que ele tem, ou ele faz isso para ameaçar, ou ele faz isso para se esconder. Mas não deixa de ser ali um intercâmbio de impressões. Mas nesse caso aqui, quando ele coloca sobre essa questão da fonação, assim como também da própria mímica, mesmo desse mimetismo, são processos de comunicação com o meio ambiente. E ele diz aqui para nós depois, contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. Então, conforme ele acentuava a evolução, então, conforme as espécies ficavam, né, cada vez mais marcantes naquela estrutura biológica, na sua adaptação ao meio ambiente, as espécies, então, deixavam de ser experimentações e se tornavam espécies definidas, que a gente lembra que o mundo físico, né, o mundo físico ele era um grande laboratório no passado, onde os engenheiros espirituais, né, faziam ali as diversas experimentações, como o André Luiz colocou. Algumas espécies surgiram e desapareceram, outras permaneceram. Então, enquanto essa evolução ia se acentuando, essa consciência fragmentária. É importante a gente guardar essas expressões que o André Luiz traz aqui para nós, porque a gente tem que entender do que ele fala. Então, consciência fragmentária não significa uma consciência já estruturada, como é o nosso caso. Então, essa consciência fragmentária, a gente fala exatamente dessas espécies do reino animal numa condição evolutiva inferior, porque ela começa a manifestar alguns sinais, manifestar algumas ideias, manifestar alguns comportamentos. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, quando nós temos ali uma determinada espécie muito primitiva de um inseto ou mesmo de um vertebrado, quando ele se sente ameaçado, ele tem um comportamento, mas só o fato dele se perceber sob ameaça e ter aquele comportamento de defesa já mostra que é uma consciência fragmentária. Aquela consciência que começa a se desenvolver. Se ele é um ser que não pensa, um ser que não sente, como é que ele percebe a ameaça? Como é que ele percebe o perigo?
Nós temos ali, né, bem interessante como o louva-a-Deus, por exemplo, se comporta. Temos algumas espécies de louva-a-Deus que eles ficam em pé diante de uma ameaça. Ou seja, um inseto que tem ali um sistema nervoso tão primitivo que a impressão que dá é que nem existe ainda, que ele tem ali uma capacidade de entendimento zero. Mas espera aí, se ele tem uma capacidade zero de entendimento, como é que ele sabe que ele pode morrer naquele momento e ele se porta daquela forma? Então é nisso que André Luiz coloca. Essa consciência fragmentária ela vai se mostrando em vários graus. Desde aquele que, lembra que eu falei para vocês, né, que se o ser humano é o zero era 1,0 em termos de evolução, nós temos aquelas espécies que são 0,000000001. Ou seja, pode ser ali um milionésimo de evolução, mas esse 1 milionésimo não significa que é zero mais. Ele já é algo além do zero. Agora nós, naturalmente, né, não somos capazes de compreender tudo isso. Bom dia, Andréia. Nós temos entomologistas, né, que são aqueles estudiosos dos insetos, que estudam comportamentos de formiga. Vocês se lembram que eu comentei com vocês, né, de um paciente da minha irmã, que ele é um filósofo, mas ele foi diretor do Instituto de Psicologia daqui na Universidade de São Paulo, e ele escreveu um livro, né, ele escreveu um livro estudando o comportamento de uma espécie de formiga. E ele estava fazendo a ilustração, ele precisava digitalizar as imagens e eu acabei ajudando nisso. Né? Então eu tive contato com o livro dele, ajudando na digitalização dessas imagens. De vez em quando eu li algumas coisas para poder contextualizar a imagem, para entender o que ele estava querendo dizer e tudo mais. E é muito interessante como ele colocava, né, um chumaço de algodão com álcool, com açúcar, né, desculpem, com água com açúcar, sombras, ameaça de morte, né, quando as formigas seguiam ali a trilha e de repente você matava uma formiga, elas ficavam desorganizadas. Então, analisando esses comportamentos, nós mostramos, né, que podemos observar como é essa consciência fragmentária. Nós temos documentários que são feitos a respeito das borboletas monarcas, da espécie monarca, né, que é aquela bem laranja e preto a asa dela, vocês já devem ter visto, né? Se não pessoalmente, pelo menos na televisão. E essas monarcas, elas fazem migrações de milhões de borboletas do hemisfério norte até ali a região do México, conforme vai chegando as estações, conforme vão mudando as estações do ano. Então, sim, elas se movem por instinto, mas de que forma que esse instinto pode ser tão cego se essas borboletas elas se movem de uma região para outra, percebendo a mudança do clima, percebendo a mudança da luz, percebendo o campo magnético da Terra, por onde elas podem se guiar? Os peixes fazem as mesmas coisas, insetos, os animais mais complexos. Então é nisso que ele fala sobre consciência fragmentária. Essas consciências que, embora sejam ainda muito primitivas, já começam a manifestar sinais de desenvolvimento do princípio inteligente. E ele coloca que conforme essas consciências demonstravam ali uma evolução, investia-se na posse de mais amplos recursos. E esses recursos, então, é o recurso da forma de se expressar, é aquele recurso de comunicação, é aquele recurso a vida em comunidade, por exemplo. Então, esses recursos vão surgindo. É como se fossem uma máquina que vai ganhando acessórios. E essa máquina começa, então, a realizar tarefas muito mais complexas. Você pega uma simples furadeira. Ok, a furadeira faz um furo. Mas aí, então, eu começo a adaptar diversos tipos de brocas. E ela não faz apenas um furo, ela faz ali diversas outras operações. Acessórios, materiais diferentes que ela pode perfurar. Uma máquina de costura é simplesmente uma máquina de costura. Aí você começa a adaptar alguns equipamentos nela, ela começa a fazer bordado, caseamento, fazer isso, fazer aquilo, né? Cada um faz uma coisa diferente. A mesma coisa acontece com o nosso corpo físico. Ele começa a desenvolver esses acessórios, permitindo que ele tenha mais recursos.
E isso se dá exatamente através da evolução. Nenhum corpo físico de qualquer espécie aqui no nosso planeta tem ali recursos que não possa utilizar. Todas as espécies que desenvolvem um talento a mais, desenvolvem exatamente por um processo evolutivo que permite que ela faça algo mais. Usando assim uma comparação bem absurda e bem simplista, só para a gente ter uma ideia, você não vai colocar cordas vocais, por exemplo, num cão. Porque a única coisa que ele sabe fazer é latir. Para que servirão as cordas vocais se ele não sabe fazer isso? Pelo menos cordas vocais no sentido, na estrutura complexa como nós seres humanos temos. Onde nós podemos articular a palavra, manifestar as nossas ideias. Os animais não têm capacidade de fazer isso. Para que eles terão então algo que eles não podem utilizar? Então nós vemos a perfeição da natureza, só que essa natureza a gente coloca com letra maiúscula, exatamente para lembrar que essa natureza nada mais é do que manifestação da vontade de Deus, que traz para nós ali toda a perfeição para que os animais evoluam dentro do seu tempo, dentro das suas condições, para que possam gradualmente evoluir e atingir estágios superiores, em processos, novamente, que nós não compreendemos. E ele continua trazendo para nós agora. Desde que essas espécies então vão evoluindo, ele coloca: o lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. Então aquele uivo dos lobos, né? Para quem já assistiu a filmes, a documentários, né? Não tem coisa mais temerosa e coisa mais bela do que ver um lobo uivando durante a noite. O gato encolerizado mostra a fúria característica, miando raivosamente. Aqui perto de casa, né, aqui na vizinhança, nós temos gatos assim que de vez em quando à noite estão ali tentando se acasalar, tentando disputar território, né? Então é uma miação, uma gritaria, 2, 3 horas da manhã, que é uma coisa assim infernal, né? Mas exatamente ali, os animais estão interagindo, como André Luiz coloca aqui no trecho anterior, né? Eles estão ali fazendo o intercâmbio de impressões. Então até mesmo o tom de voz, né? Pena que a Miriam não está aqui para falar dos gatos dela, né? Mas seus gatinhos estão aí, Brás? Então dá para ver o miado, por exemplo. O tom do miado, por que eles estão miando. E ele coloca ainda, né? O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. Ah, Tico tá aí? Tá bom. Né? Então, essa expressão dos cavalos, né, relinchando, apresentando ali alguma coisa, manifestando alguma ideia. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. As galinhas. E aí então, se nós pensarmos qual o tamanho do cérebro da galinha, mas mesmo assim ela começa a ter uma percepção do ambiente à sua volta, e essas percepções fazem com que ela então manifeste, através dos sons, os sentimentos que brotam dessas mesmas percepções. O cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. E aí, então, mesma coisa também, né, para quem tem animal de estimação. No caso de cães, por exemplo, né, começa a perceber que a forma como se comportam, não apenas no comportamento, mas a forma como eles expressam as suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos. Latidos de raiva, latidos de alegria, latidos muitas vezes de pedido alguma coisa. A gente tem a Rita aqui em casa, a nossa Shih Tzu, né, que de vez em quando ela quer alguma coisa, ela fica olhando para você e latindo, que não é nenhum tipo de latido característico que nós vemos instintivamente, mas é uma manifestação de uma inteligência e de uma consciência fragmentária um pouco mais desenvolvida. Então todos esses sentidos e todas essas formas de comunicação, nós vamos percebendo que saímos da simples gesticulação ou de um comportamento primitivo para entrar agora num comportamento mais complexo. Bom dia, Cléo.
num comportamento mais complexo, principalmente através da fonação, que não existem, como nós vimos ali, uma articulação desses sons, mas a intensidade, o modo como esses sons acontecem, a frequência, o timbre desses sons, tudo isso tem um significado. Então, são ali novos recursos que vão surgindo para a comunicação desses princípios inteligentes, da exteriorização das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas emoções. Próximo item, intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos apetrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de processo. Eu gostei muito desse parágrafo, né, porque ele faz aqui uma viagem no tempo, na verdade. Né? Embora aqui são palavras que muitas vezes a gente tem que entender o que ele está querendo dizer exatamente. Mas se a gente ler com atenção, vai perceber aqui que é uma verdadeira viagem no tempo. Então ele diz assim, vamos lá, vamos decifrar o que ele está querendo dizer. Atingindo os alicerces da humanidade, ou seja, naqueles primeiros graus de evolução do homem, o homem não surgiu ainda, mas ali começa a formar aquelas bases onde o ser humano de fato começa a se manifestar. Ele coloca alicerces da humanidade, humanidade com letra maiúscula, então ele fala da espécie humana. Então, quando começa a atingir esse grau em que o ser humano começa a surgir de fato, o corpo espiritual, falamos então do corpo espiritual, é o princípio inteligente, o perispírito, não falamos de organismo, do homem infraprimitivo, ou seja, falamos daqueles hominídeos, daquelas espécies que nós já falamos, né, desde o início, onde nós temos ali o Homo habilis, depois o Homo erectus, e depois começam todas aquelas pesquisas arqueológicas que vão mostrando para nós aqueles esqueletos muito diferentes dos nossos, né, esqueletos menores, com crânios diferenciados, que têm posturas diferentes, né, que nós fazemos ali algumas suposições de qual é exatamente ali a aparência que eles têm, né? Então nós vamos ali em fotos, né, ou mesmo visitando presencialmente, para quem já teve esse privilégio de conhecer ali museus de história natural que mostram essas espécies. Então nós vamos vendo ali que nós fazemos ali uma moldura a partir dos esqueletos que surgem, dando mais ou menos uma ideia do que pode ser aquela aparência. A mesma coisa acontece com os dinossauros, né? Nós encontramos ali um esqueleto de dinossauro, aí nós pegamos através da tecnologia, através mesmo do artesanato, né, se nós podemos dizer assim, e começamos a formar aquele corpo com massas, com cores, pincéis, com escamas, né? Então eles começam a inventar qual seria a aparência daquelas espécies. Porque a gente vê num filme, por exemplo, como Jurassic Park, onde tivemos ali, né, a ideia de Steven Spielberg, né, com toda a sua equipe genial de técnicos, né, competentes também, eles criam aqueles dinossauros em computação gráfica, ou mesmo com mecânicas, né, com robótica. Eles criam então aquelas espécies e nós pensamos, né, poxa vida, olha como esse dinossauro era estranho, era bonito. Mas na verdade é uma suposição. Porque nós não temos fotos, nós não temos pele. A única coisa que se tem são esqueletos. Porque os animais morreram, o tecido que eles tinham, a carne, músculo, pele, tudo isso se decompôs e ficou apenas o osso. Então eles inventam, a partir desses indícios, uma aparência para essas espécies. A mesma coisa acontece com relação às espécies hominídeas. Então eles encontram aqueles esqueletos, né, pequenos, com aquele formato assim, ou assado e tudo mais, eles colocam ali uma pele, colocam pelos, colocam olhos, colocam isso, colocam aquilo e falam,
essa é a espécie que antecedeu o ser humano. Na verdade, é uma tentativa que nós estamos fazendo de imaginar como as coisas eram, porque nós não temos fotografia. Alguns animais que foram encontrados, por exemplo, nas regiões polares, no caso dos mamutes, eles foram congelados, então eles não se decompuseram. Aí então foi possível ver toda a pelagem do animal, né? Ver ali a sua musculatura e tudo mais, e isso ficou mais fácil. Mas para outras espécies, no caso, por exemplo, dos hominídeos, o esqueleto já estava petrificado. Então nós imaginamos que eles sejam daquela forma. Mas de qualquer forma, aqui André Luiz ele coloca que o corpo espiritual, então a gente lembra, né, que se o princípio inteligente no seu corpo espiritual está relacionado com o corpo físico que ele utiliza, exatamente porque é a mente que comanda a formação do corpo físico, se nós imaginamos, mesmo que seja de uma forma fantasiosa, encontrarmos esses organismos, aqui, essas artes que são feitas, né, para mostrar esses organismos, nós imaginamos o princípio inteligente ou o corpo espiritual dessas espécies também. De como eles eram primitivos ainda, né, durante muito tempo foi falado, como a gente já conversou sobre isso, sobre o elo perdido. O que era esse elo perdido? Era exatamente aquele elo da corrente que está unindo o reino animal com o reino hominal. Do animal para o homem. Ou seja, dos primatas, no caso, por exemplo, de um chimpanzé, de um gorila, de um orangotango, né, que são os 3 primatas mais próximos do ser humano, geneticamente falando, qual é o elo perdido? Qual era a espécie que conectava esses 2 grupos? E agora nós não temos apenas um elo perdido. Nós temos vários elos que foram encontrados que estão formando essa conexão. Mas é claro que isso se apresenta para nós como também suposições, porque existem muitas lacunas. Nesses tantos milhões de anos, né, nós temos espécies que foram encontradas de hominídeos de 7 milhões de anos. Então vamos colocar que sejam 100 espécies encontradas. 100 espécies para representar 7 milhões de anos de evolução é muito pouco para a gente ter uma ideia de como exatamente se deu essa evolução. Como uma espécie entre uma e outra, uma de 4 milhões de anos atrás e outra de 2 milhões de anos atrás, nós temos ali a de 4 e a de 2, mas entre a 4 e a de 2 são 2 milhões de anos. O que aconteceu nesse intervalo em termos de evolução? Mas, de qualquer forma, o corpo espiritual do homem infraprimitivo, que é essa espécie antes do ser humano aparecer, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias. Ou seja, essas espécies passam muito tempo no plano espiritual, passando por esse processamento evolutivo. E ele coloca, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos trechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Vamos aqui para essa outra parte também, que é bem interessante. Bom dia, Flávio. Então ele coloca que no plano espiritual, não apenas nesse caso, como André Luiz coloca, né, que essas espécies receberam intervenções sutis nos apetrechos na ação. Quais seriam esses apetrechos, então? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Falar sobre a laringe, falar sobre cordas vocais, falar sobre toda a estrutura de fonação, né? Para que a gente possa compreender a sua complexidade. Mas, de qualquer forma, se o perispírito, a gente lembra, né, o estudo, né, acho que foi do professor Hernani Guimarães Andrade, que falava sobre o modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, a mente condicionada àquela forma cria no corpo espiritual uma estrutura semelhante àquilo que ele pensa ser. E esse corpo perispiritual influencia a formação do nosso corpo físico. Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? É da mente que parte tudo. Mas para isso nós temos que aceitar e compreender a existência do princípio inteligente.
diferentemente do que acontece das nossas ciências terrenas. Não que elas neguem o princípio inteligente, mas é que elas não encontram evidências da sua existência. É diferente. Seria mais ou menos ali fazendo uma comparação bem simples, a diferença entre o ateu e aquele que é agnóstico. O ateu nega, o agnóstico não aceita e também não nega, porque ele simplesmente não afirma porque falta para ele elementos para que ele possa compreender. O ateu, no caso, por exemplo, a respeito de Deus, ele diz, eu não acredito em Deus porque Deus não existe. O agnóstico vai dizer, olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque até agora nada me mostrou que ele existe, né? Então eu estou aberto a todas as possibilidades. Então a nossa ciência, ela não é uma ciência negacionista. Ela é uma ciência que ela não encontra evidências para fazer essa afirmação, já que por ser ciência, ciência significa conhecimento, ela depende de evidências para basear as suas teorias. Ela não pode se basear na fé, porque do contrário ela deixaria de ser ciência. Como é que você vai organizar o conhecimento científico baseado na fé, se cada um de nós tem uma fé diferente, uma crença diferente? A nossa ciência viraria, na verdade, um conjunto de fantasias, porque cada um colocaria ali a sua opinião sobre algo que não pode ser comprovado. Então a gente lembra sempre disso. Quando nós falamos que a ciência não aceita o espírito, não leva em consideração o espírito, não quer dizer que ela está negando. Ela simplesmente fala, muito bem, vamos levar para o laboratório e estudar o espírito. Ah, mas o espírito não pode ser levado para o laboratório, então a gente não pode afirmar que ele existe. Percebam a diferença sutil nesses argumentos que são apresentados, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. A ciência, então, coloca para nós que a natureza evolui naturalmente como um processo natural de desenvolvimento, né, de adaptação, de mutações e tudo mais. Então ela não leva em consideração o espírito, mas nós que estudamos a doutrina e temos essa compreensão da existência do princípio espiritual, nós lembramos que o comando surge não da genética, o comando surge da mente, do princípio inteligente. A genética corresponde àquilo que a mente apresenta. Assim nós entendemos hoje. Mas muito bem, o que nós estamos trazendo aqui então? Durante esse longo tempo, nessas regiões espaciais, ou seja, no plano espiritual, onde esses princípios inteligentes, né, nessa condição hominídea, ou seja, o homem infraprimitivo, como André Luiz coloca para nós aqui, né, já está além dos animais e está ainda aquém do ser humano. Mas no plano espiritual sofreram intervenções sutis nos apetrechos da fonação. Então, esses instrutores do espírito começaram a fazer esse trabalho de magnetismo, de indução do pensamento, mudança no condicionamento mental dessas espécies, para que elas começassem a apresentar ou a desenvolver recursos para manifestar de alguma forma, através da fala, os seus sentimentos e suas ideias. E quando ele fala demora-se longo tempo nas regiões espaciais, esse longo tempo nós podemos colocar um longo tempo mesmo. Colocar séculos e mais séculos e mais séculos em que esse processo foi se desenvolvendo, porque a gente lembra que essas mudanças não acontecem simplesmente por um milagre, apenas por um toque de uma varinha de condão. É um processo de transformação porque o princípio inteligente precisa se condicionar a essa nova realidade. E esse condicionamento demora muito tempo. Mas com essas intervenções sutis, para que ele pudesse perceber que ele era capaz de dizer, dá para a gente imaginar, utilizando ali a nossa capacidade criativa no grau máximo, no laboratório, no plano espiritual, em que esses princípios começavam a ensaiar a fala. Começavam com aquele balbucio, começavam com aqueles granidos, começavam com aquelas tentativas de dizer alguma coisa, parecendo uma criança que começava a balbuciar, né, para quem convive com criança ali, de 1 a 2 anos, né, quando ele começa
a manifestar ali, além do choro, além do grito e da risada, ele começa já a balbuciar algumas coisas. Então nós vemos o espírito no início da sua jornada tentando fazer a mesma coisa. E aí então os instrutores espirituais pacientemente vão ali induzindo mentalmente esses princípios a mudarem algumas características, a mudarem o seu modo de pensar, para que eles possam, como foi colocado aqui para nós, assinalar novo ciclo de progresso. E a gente lembra que essas intervenções dos instrutores do espírito aconteceram em várias áreas, né? O próprio sistema nervoso começou a se modificar, o sistema metabólico, o sistema reprodutivo, né? A mudança no corpo físico. Então, no laboratório do mundo invisível, nesses laboratórios que nós sequer imaginamos como funciona, quer dizer, a gente até imagina, né? O que a gente está fazendo aqui agora é uma tentativa de imaginar o que acontece nesses laboratórios, como é o trabalho. Deve ser uma coisa absolutamente fascinante. Da gente chegar, hoje nós, na condição em que nós estamos hoje, chegarmos nesse laboratório e ver essas espécies nesse processo primitivo de desenvolvimento e ver o trabalho que esses instrutores fazem através desse magnetismo, através dessas induções. Deve ser alguma coisa absolutamente fascinante da gente ver. Da gente ver ali um princípio inteligente ganhando forma, ganhando corpo, ganhando capacidade de se manifestar. Né? Bom dia, Sonja. Então, deve ser algo realmente muito interessante. Mas, de qualquer forma, muito bem. Nesse caso em especial, essa intervenção aconteceu nesses apetrechos da fonação, para que a palavra articulada começasse, então, a aparecer. Então, não é apenas ali o som. No caso, por exemplo, né, do filme que eu falei para vocês, A Guerra do Fogo, ali Claro, mais uma vez, né, a gente lembra que esse filme ele é muito legal. Né? Eu tenho até o link, se vocês quiserem, eu mando para vocês depois, para quem quiser, para assistir, porque é um entretenimento muito bom. Né? É um filme divertido, é um filme curioso, que dá para a gente ter uma ideia de como as coisas aconteceram naquela época. Mas como eu falei para vocês, nós temos ali uma tentativa de imaginar como as coisas foram naquela época a partir dos indícios que nós encontramos hoje. Porque quando se estuda, por exemplo, né, a parte de antropologia, que eu falei para vocês que é uma coisa que eu amo estudar, então, a partir dessa ideia da antropologia, eu comecei a estudar também sobre a história da música, a história da arte, não pela música em si, pela arte em si, porque eu gosto de música, não entendo nada de música, e arte muito menos, né? Só admiro a arte, mas eu não tenho ali, né, um conhecimento para falar sobre isso. Mas o mais interessante é que quando a gente estuda a história da música, a história da arte, a gente estuda também a história das manifestações dos sentimentos e das emoções e da inteligência do ser humano. Então, na verdade, é uma forma de você complementar a evolução do próprio ser humano a partir dessas manifestações culturais. Né? Então, nós temos, assim, daquilo que é pesquisado, principalmente no caso da arte, é possível que nós recolhamos do passado aqueles produtos que foram criados, mesmo que não houvesse qualquer tipo de intenção de fazer com que isso fosse uma criação artística, mas sendo utilitários. Né? Como, por exemplo, você vai no Museu de História Natural, você encontra ali potes, você encontra... Né? Pois é, Brás, essa arte que eu conheço. Né? Então, você encontra potes, você encontra pontas de flecha, você encontra fragmentos de algum tipo de artesanato feito com barro, com argila, com pedra, né? Madeira, talvez, se ela for fossilizada, pinturas rupestres, você vai numa caverna e você encontra ali aqueles pigmentos na parede, né? de milhões de anos, milhares de anos. Então, assim, o que nós podemos analisar em termos de arte, né? No caso, os peixes, né, são mais fósseis, né, Dudu? Então é muito mais a parte de evolução, já não chega a ser uma parte artística propriamente dita, né? Mas às vezes você encontra madeira, por exemplo, petrificada, madeira organizada numa fogueira, como aconteceu, né? Eles encontraram numa caverna ali pedras, né, que tinham formato de madeira e que estavam ali num local que parecia ser uma fogueira. Porque pelo fato de estar numa caverna,
ele não foi soterrado, ele não sofreu nenhuma influência. Então eles perceberam um cenário naquele local onde aparentemente habitavam ali, né, seres humanos ou espécies quase humanas, que já tinha ali pelo menos uma ideia, né? No caso do fogo, né, a gente pode colocar como ser humano já, porque já é uma coisa mais inteligente, né? Mas mesmo assim o fogo, né, vivia naquela época, né? Pois é, uma beleza, né? Mas de qualquer forma, né, nessa parte dos seres humanos que eu queria dizer para vocês, né, eu vou ter que interromper daqui a pouco, senão eu fico viajando 3 horas falando sobre isso. Mas é muito interessante que a gente tem assim aquela arte, que ela é uma arte material, que hoje nós podemos ver nos nossos museus, podemos fazer escavações e encontrar, né, coisas que aconteceram há 1 milhão de anos, há 2 milhões de anos, ou qualquer coisa parecida. Mas nós temos também aquela arte que é imaterial. Essa arte imaterial, que é a coisa mais fascinante que nós vemos hoje, é possível nós fazermos uma comparação, por exemplo, se você vai numa tribo africana, se você vai numa tribo indígena aqui nas Américas, se você vai numa região dos aborígenes lá na Austrália, né, ou mesmo na Ásia você encontra também. Então, se você vai hoje e você analisa assim aquelas sociedades que mantêm durante muito tempo essas tradições antigas, né, das gerações anteriores, você é capaz de ver dança, você é capaz de ver os cantos, as histórias. Então, esse patrimônio imaterial, nós só podemos ter contato quando você ouve hoje. Mas se nós voltarmos, por exemplo, a 50 mil anos no tempo, nós não sabemos como é que as pessoas se comunicavam antes pela voz. Quais eram suas danças, quais eram seus cantos? Não temos registros sobre isso. A própria história da música, né, eles têm alguns registros, né, dizendo que a música, ela foi, por exemplo, encontraram um registro num epitáfio na Grécia. E aí eles procuram representar hoje, através dos instrumentos que nós temos, aquela música, né, que não tem as notas musicais que nós temos hoje, né? Os símbolos, aqueles detalhes todos que nós encontramos hoje. Então, música, fala e tudo mais, não é possível a gente trazer isso para o nosso presente. Esse é um patrimônio que foi perdido. Simplesmente porque não é possível você registrar. A mesma coisa em termos de alimentação. O que eles comiam naquela época? Como é que era o preparo? Então é claro que os antropólogos vão estudar baseados no meio ambiente, né? Se você está perto de um litoral, claro que você vai deduzir que uma sociedade primitiva come peixe. Se você está num ambiente mais selvagem, que você tem ali alguns frutos, você vai trazer a ideia dos caçadores e dos coletores. Mas como é que eles preparavam tudo isso? Tá cru? Será que era bom ou era ruim? Demorava muito tempo? Com que frequência eles comiam? Tudo isso é perdido. Não é possível a gente saber sobre tudo isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Quando nós falamos aqui sobre esse parágrafo, olha como esse parágrafo rendeu, né? Para vocês verem como eu gostei, né? Pois é, Bras, é tanta coisa em termos de fauna, em termos de flora, que se perdeu, né? Então, quando ele coloca para nós aqui que essa palavra articulada começasse a entrar num ciclo de progresso, com essa intervenção dos instrutores espirituais nessas espécies infraprimitivas, como é que eles falavam, né? Lembra que eu falei para vocês que deve ser fascinante a gente entrar num laboratório do plano espiritual e ver essas espécies começando a manifestar esses primeiros sons. E a questão que eu coloco para vocês, fazendo agora essa conexão com a ideia desses grupos do passado que eu comentei, como é que eles se manifestavam aqui? Porque nesse documentário, A Guerra do Fogo, os homens estão ali gritando, né? Estão fazendo aquele uga-uga, né? Que é o tipo clássico dos desenhos que nós vemos, né? Que é o que eles conseguiam falar. Mas será que eles falavam dessa forma mesmo? Como é que surgiram as primeiras palavras? Como é que os homens começaram a se entender quando um emitia um som e o outro entendia o que esse som significava? Porque, a princípio, assim como acontece com os animais,
eram apenas barulhos. Mas de repente esses barulhos começaram a ficar. Foi o primeiro grito que deram, com toda certeza, Dudu. O primeiro grito, vai Corinthians! Então foi o primeiro som articulado que saiu na história da humanidade foi esse. Então, quando eles começaram então a se organizar em termos de comunicação. Por exemplo, como é que um chamava o outro? Falava assim, ou você, ou. Aí de repente esse ou acabou virando nome. Um chamava ou e o outro chamava ao. Então o ao sabia que era ele, o ou sabia que era ele. Então a gente percebe como as coisas foram acontecendo. O tempo que levou para que o homem começasse a articular os primeiros sons. Né? Pois é. Então, como eles começaram a se entender, quanto tempo levou esse processo. E quando a gente olha isso em termos antropológicos, em termos históricos, em termos de pesquisa, nós podemos imaginar como é que isso aconteceu espiritualmente também. A gente agrega mais esse elemento espiritual para ver o quão fascinante tudo isso era. O Dudu colocou lá em cima, né, eu estudei no Museu da Quinta da Boa Vista por 4 anos, vivi isso. Né? Deve ter sido fascinante, né, Dudu? Ter contato com todo esse material disponível ali para conhecer um pouco de história. Né? E o detalhe é que o público, de modo geral, público leigo, e nós somos leigos nisso também, nós entramos no museu, é impressionante a superficialidade que nós damos, né, da nossa atenção, para cada objeto desse que vai sendo observado. Então você olha ali uma ponta de uma flecha, ou um objeto cortante que foi criado, desenvolvido e tal, a gente passa ali nas prateleiras, a gente olha e fala, que interessante. Ah, tá. Aí você passa naquela seção indígena e você vê ali o artesanato, você vê ali as peças que eles utilizavam, vê ali, né, os cocares, a gente olha assim, nossa, como é colorido, como é bonito isso. E a gente depois vira as costas e vai embora e nem lembra mais. Agora, quando a gente começa a pensar no processo de evolução do princípio inteligente e o que significava cada um desses objetos, a gente para meia hora para ficar olhando para aquela ponta daquela flecha, imaginando qual é a história dela, quanto tempo ela levou para ser produzida, qual era exatamente o grau de evolução daqueles seres que produziram esse objeto, quantas vezes ela foi utilizada, como é que eles perceberam que era possível transformar um simples pedaço de pedra numa ponta de uma flecha. Aí a gente lembra dos interventores do plano espiritual mudando o princípio inteligente para que ele pudesse desenvolver o raciocínio em torno daquele produto. Né? Ou seja, entrar no Museu de História Natural, quando a gente começa a ter uma visão como essa, a gente tem que dormir lá e passar uma semana. Porque horas diante de uma prateleira tentando olhar isso por essa perspectiva mais profunda, e não apenas olhar por olhar. Né? André colocou, quando começo a pensar em tudo isso, veja que não sei nada de nada. Não conhecimento. Sim, André, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Mas feliz de nós que temos a possibilidade de reconhecer essa nossa limitação pelo tanto de coisa que tem. Né? Agora você imagina o médium ostensivo vidente vendo tudo isso. Né? Pois é, a gente lembra André Luiz, né? Não me lembro qual era a obra que nós estudamos, e André Luiz ele falava daquela viagem no museu que ele foi estudar sobre a psicometria. Né? Então, quer dizer, sentir, ver, perceber, nossa, é uma coisa absolutamente fascinante. Fascinante. Mas enfim, meus amigos, então quando eu falar para vocês desse patrimônio imaterial que a humanidade perdeu, né, que infelizmente nós não temos como recuperar, porque isso não foi registrado, não é possível você imaginar como eram as emoções, quais eram as ideias, os sentimentos, né, os desejos desses seres antigos. Basta a gente lembrar um pouco de como nós nos sentimos hoje e tudo aquilo que foi acontecendo em termos evolutivos para que nós chegássemos nessa condição atual. Né? Então isso é para nós bastante valioso. Deixa eu ver mais aqui o que nós temos. Deixa eu ver. Tem mais aqui um trecho, pessoal.
Deixa eu ver, para a gente finalizar. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento da laringe. Mas aqui a gente já está em cima da nossa hora, eu não vou nem entrar agora, porque só nesse parágrafo que nós passamos aqui quase meia hora, né? E ficaríamos muito mais ainda. Mas nós temos aqui outros trechos ainda para desenvolver, e a gente vai deixar para a semana que vem, porque são mais 3 parágrafos aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente vai ler com calma, né? Então a gente para por aqui, né, no nosso estudo de hoje, né? Pois é, Chaconete, tudo que sei é que nada sei, né? Quando a gente assume isso, não por uma negação, né, de imaginar assim, olha, eu não sei nada, porque eu não conheço nada, né? É uma coisa, mas quando você pensa em tudo aquilo que se tem para ser conhecido, para ser explorado ainda, esse reconhecimento de nós não sabermos nada não é uma demonstração de ignorância, é uma demonstração de pequenez diante da grandeza que existe no nosso mundo. Né? Então é tanta coisa para a gente aprender, para a gente conhecer. Né? Então assim, eu não sei o que existe naquele caminho, mas só o fato de saber que aquele caminho existe e que a gente vai caminhar por ele um dia, já é um ganho significativo. Porque, de um modo geral, nós percebemos que o mundo hoje despreza muito isso. As pessoas vivem o seu dia a dia, o seu cotidiano, não procuram expandir o conhecimento ou entender realmente o que precisa ser ainda descoberto. Né? Lamentavelmente, mostra ainda o quão primitivos nós somos em termos evolutivos. Né? Mas guardou a essência, né, Dudu? Isso é que importa. A gente não lembra dos detalhes técnicos das coisas, mas a gente lembra, né, o fato de ter vivenciado aquilo já é para nós uma aquisição importante. Já fica ali marcado, tatuado a experiência daquele momento. Né? E aí tem aquele detalhe, né, vale a pena ver de novo. Né? Então, de repente, vai vendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e vai ganhando um pouco mais. O Brás lembrou aqui, né, se olharmos nas lembranças, o que sabíamos 30 anos atrás era bem menos o saber, sim. Né? E hoje, né, Brás, com a facilidade que nós temos da comunicação, permite que nós tenhamos acesso às informações com muita rapidez e com muita facilidade. Né, de uma forma cada vez mais ilustrada, de uma forma cada vez mais prática para nós. Né? Então, hoje nós vivemos tempos melhores, com toda certeza. Mas, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez nós paramos então aqui nesse item intervenções espirituais, porque aqui falava sobre a evolução, né, do princípio inteligente e da evolução do organismo também, e a gente vai entrar exatamente em qual era, como foi colocado aqui, né, que essas intervenções sutis nos apetrechos da fonação, a gente vai ver exatamente, né, a estrutura da laringe, como tudo foi se transformando para que a palavra pudesse surgir. E, consequentemente, né, a palavra como manifestação